Como canta o poeta Gilberto Gil, o Rio de Janeiro continua lindo. E para que tudo continue lindo, vamos falar sobre um assunto que é o assunto que aquece o coração do concurseiro na hora de escolher para qual concurso estudar. Salário. Porra, Adriano, a gente vai falar sobre salário? Sim, a gente vai falar sobre salário. Mas a gente vai falar hoje sobre o salário de contribuição. E Adriano, o que é o salário de contribuição? Galera, salário de contribuição é uma coisa muito tranquila, tá bom? Salário de contribuição é a base de cálculo, tá bom? Que a gente utiliza para calcular as contribuições previdenciárias. Ah, Adriano, para lá. Então quer dizer que salário de contribuição não é necessariamente o que eu recebo, mas é a base de cálculo para o meu pagamento. Correto, galera. É exatamente isso, tá bom? Isso é o salário de contribuição. Então, de olho na tela aqui, ó, e vamos começar a nossa aula, tá bom? Olha só, não esqueça de deixar um like aqui, cara. Tô deixando um like, me ajuda muito aqui no pré-concurso, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, a gente vai falar sobre contribuição previdenciária. O que é a contribuição previdenciária? Não é? Ah, toda pessoa ligada, ou melhor, todo segurado, vinculado, né, filiado ao regime geral de previdência, ele precisa contribuir para que no futuro ele possa o quê? Receber. Então, num primeiro momento, ele vai ter a contribuição. E quando ele contribui para a previdência, a gente vai chamar o que isso de contribuição previdenciária. Só que essa contribuição ela vai ter várias fontes. Entre as fontes da contribuição previdenciária, nós vamos ter a do próprio segurado. Então, o segurado ele é uma fonte de recursos para o financiamento do regime geral de previdência, tá bom? A outra fonte seria qual? A empresa. Então, olha só, a gente precisa nesse primeiro momento definir quais são as bases, qual seria a base para o cálculo da contribuição previdenciária. Ah, Adriano, já estou entendendo. Quer dizer que nesse momento a gente está definindo um determinado valor e sobre esse valor será aplicado o quê? Um determinado percentual. Correto. Esse valor e esse percentual, ele poderá mudar se for o segurado, se for a empresa. Adriano, como assim? O segurado, ele vai ter como base de cálculo o que nós vamos chamar de salário de contribuição, galera. Enquanto que a empresa, por sua vez, em regra, tem como base a remuneração. Adriano, quer dizer que a empresa paga uma contribuição, ela contribui para a Previdência com base na remuneração do funcionário, correto? Do segurado, correto? Correto, tá legal? Enquanto que o segurado, ele vai contribuir com base no seu salário de contribuição, correto? Correto. A pergunta é, Adriano, a diferença entre remuneração e salário de contribuição? Cara, existe uma diferença sim, tá legal? Existe sim a diferença. E aí, eu trouxe aqui logo de início uma imagem, olha só, laranja, empresa, tá bom? Azul, segurado. A remuneração, ela se refere à remuneração, ela se refere a todos os rendimentos, todos os rendimentos ganhos pelo segurado. Ah, Adriano, entendi. Quer dizer que tudo o que o segurado recebe, de maneira, em regra geral, eu vou considerar aquilo como sendo uma remuneração. Correto. Tá legal? Então a gente vai chamar isso daqui, ó, de remuneração. Tá legal? Remuneração. Então, essa remuneração,
ela vai ser a base de cálculo de contribuição para a empresa, porque a empresa vai ter um poder econômico muito maior. Então, vamos imaginar aqui, ó. Vamos imaginar, e eu vou dar números hipotéticos, tá legal? Que a remuneração total de um funcionário, de um segurado, seja de 10 mil. Tá legal? Então, a base de contribuição seria ali o 10 mil, tá legal? Eu só tô dando esse valor de maneira hipotética, tá legal? Agora, vamos imaginar o seguinte, que essa remuneração total desse segurado, ela seja constituída assim, olha, 8 mil delas eu considero que salário de contribuição e 2 mil, sei lá, são parcelas que não são consideradas no salário de contribuição. Adriano, me dá um exemplo de uma parcela que poderia não ser considerada, que é considerada uma remuneração, mas não integra o salário de contribuição. Férias indenizadas, tá bom? Férias indenizadas a gente vai ver que ele não integra, tá legal? Ele não integraria o salário de contribuição, embora fosse uma remuneração. Então, ok. Essa parte azul aqui, ó, ela representa quem? O salário de contribuição. O salário de contribuição. Adriana, então eu acho que eu estou começando a pegar a ideia, entendeu? Então eu vou colocar aqui, ó. O que é o salário de contribuição? É a base, parte da remuneração, é parte da remuneração do segurado que serve de base de cálculo, anota aí, de base de cálculo para a contribuição. Para a contribuição previdenciária, galera. Então, isso é o que seria o salário de contribuição. Então, Adriano, vamos lá. Fulano recebe 10 mil, correto? Correto. Esta é a remuneração de fulano, correto. Esses 10 mil, em regra, é a base de contribuição da empresa, correto? Correto. Então, vamos imaginar que a empresa vai contribuir para o regime geral, tá bom? A empresa aplicaria um percentual sobre o quê? Sobre os 10 mil. Então, vamos imaginar assim, ó, né? Eu teria aqui, ó, a empresa contribuindo sobre 10 mil. E vamos imaginar que a empresa pague 10%, tá legal? Ah, Adriano, é 10%? Não, eu estou dando números aleatórios no momento só para criar ideia, tá legal? Aí, por outro lado, nós teríamos quem? A figura do segurado. O segurado também iria contribuir para o regime, tá legal? Só que a base dele seria quanto? 8 mil. Ah, quanto que ele pagaria? Eu vou dar aqui um exemplo também, tá legal? Aleatório. 5%, tá? Então, quanto que seria a contribuição da empresa? A empresa contribuiria com 1.000. Milão. Tá bom? Quanto que iria contribuir o segurado? O segurado contribuiria com 400 aqui. Ah, Adriano, entendi. Então, na realidade, quando a gente fala de bases, né, de cálculo para a contribuição para a Previdência,
quando eu estiver calculando, né, a base de cálculo da empresa, em regra, será a remuneração, correto, tá legal? Agora, quando eu estiver falando sobre segurado, o segurado tem como base de cálculo, em regra, o salário de contribuição. Significa que da remuneração de tudo o que um segurado recebe, nem tudo é considerado no salário de contribuição dele, correto? Para se fazer os ajustes, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Verificar o que ele ganha, que é considerado integrante do salário de contribuição, e o que não integra o salário de contribuição. É isso? Perfeito, galera. É exatamente isso daqui, tá bom? Eu quero avançar um pouco mais e falar o seguinte aqui, ó, uma observação. E aí, qual é a minha observação? A observação é que o salário de contribuição, ele tem limite. Então, há limite mínimo e máximo. Adriano, e a remuneração? Não. No caso da remuneração, o céu é o limite, tá legal? No caso da remuneração, o céu é o limite. Significa dizer o quê? Que se um funcionário ele ganha 10 mil, a empresa, a base de cálculo da empresa é 10. Se o funcionário ganhar 1 milhão, a base de cálculo da empresa vai ser 1 milhão, tá bom? Então, para a remuneração não há limite. Agora, para o salário de contribuição, não, aí há um limite, tá legal? Há um limite. Significa o quê? Que eu tenho um limite mínimo a considerar e um limite máximo. Eu vou logo te falar que, em base, em regra, o limite mínimo para o salário de contribuição ou é, tá legal, piso da categoria, ou será salário mínimo, tá legal? A regra é piso da categoria. Quando esse não existe, salário mínimo, tá legal? E, Adriano, e o limite máximo? O limite máximo, em regra, ele vem por portaria interministerial, tá legal? Se você ainda não deixou um like agora, entendeu? Que Deus tenha misericórdia da sua vida e você possa deixar um likezinho aqui. Vamos continuar aqui, ó, com essa base. Então lembra, a base de cálculo é sempre o quê? Para o segurado, salário de contribuição. Para a empresa, remuneração, tá bom? A remuneração, tudo o que um segurado recebe. O salário de contribuição, ele vai ser o quê? A remuneração menos as partes que não integram-se ao salário de contribuição, tá bom? Avançando, coloquei aqui um esquema bonito para vocês, tá bom? Pô, galera, olha só, procura aí na internet como um todo, tá legal? Não tem algo assim bem organizadinho, pelo menos que eu tenha visto até o momento, tá legal? Então, olha só, quais são as bases de cálculo da Previdência, tá legal? A gente vai ter aqui, ó, a figura dos segurados, tá bom? Perceba que entre os segurados eu já coloquei um garotinho aqui, ó, diferente, tá bom? Por quê? Qual é a regra universal? Opa, se é segurado, seja ele segurado obrigatório, seja ele segurado facultativo, a regra é que a base para contribuição é o salário de contribuição. Olha só como é igual. Qual é o único diferente, galera? O chamado segurado especial. Porque segurado especial, em regra, são atividades de pesca, entendeu? Extrativismo, a gente vai estar falando dessa parte, né? Parte rural, tá legal? E aí, olha só qual é a base de cálculo dele, tá bom? É a receita bruta da comercialização da sua produção. Adriano, para lá, deixa eu ver se eu compreendi. Quando eu falar de segurado especial, vamos imaginar que seja um pescador artesanal, tá ok? Ou vamos imaginar que seja uma agricultura familiar, melhor, tá legal? Lá nessa fazenda, lá nessa terra, entendeu? Onde eles trabalham ali numa forma de agricultura familiar, eles produzem lá, eles plantam milho, eles plantam batata, eles plantam algumas coisas, tá legal? Então, de tudo aquilo que eles colhem e vendem, tá legal?
dessa receita bruta é que eles vão contribuir para a Previdência. Ok? Por quê? Aquele que vive de agricultura familiar, cara, nem todo mês ele está colhendo e vendendo alguma coisa. Às vezes ele colhe para, sei lá, não é? Ele planta para colher depois de 4 ou 5 meses. Aí quando ele colhe tudo, ele vende tudo de uma única vez, fica administrando dinheiro. Então tem toda essa peculiaridade, né, para esse segurado especial. Já os demais segurados, seja o facultativo, entendeu? Ou seja, os demais obrigatórios, o empregado doméstico, o contribuinte individual e o trabalhador avulso, todos esses caras, eles têm uma atividade muito semelhante. Então, mensalmente, eles estão recebendo o quê? Estão recebendo remuneração. Tá legal? Diferente do segurado especial. Ah, Adriano, então legal. Deixa eu ver aqui se eu entendi. Tá legal? Voltando aqui, ó, a exceção à regra, né? Todos os segurados recebem, tem como base o salário de contribuição. Aí eu vou colocar aqui, ó, exceto. Quem é a exceção? A exceção é o segurado especial, tá bom? A exceção é o especial. Então lembre, segurado obrigatório empregado, segurado obrigatório empregado doméstico, segurado obrigatório contribuinte individual, não é? O autônomo, todos esses, tá legal? O facultativo, todos esses irão pelo salário de contribuição, tá legal? Agora o segurado obrigatório especial, a base de cálculo para as suas contribuições será o quê? A receita bruta do produto da sua comercialização, tá bom? Ok, agora olha lá a empresa de laranja aqui, tá bom? A empresa, ela é o quê? É o total das remunerações pagas ou creditadas no decorrer do mês aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tá bom? Então, em regra, a empresa ela vai contribuir para o regime geral de previdência sobre o quê? Sobre o total da remuneração, tá legal? Então, fica com isso aí na mente, né? Já o segurado especial, receita bruta, tá bom? Galera, tranquilo até aqui? Ficou bem claro, né? Aqui é questão de prova, tá legal? Aqui é questão de prova. Agora vamos avançando, tá bom? Olha só, em que parte que a gente vai verificar esses assuntos, tá bom? Quando a gente fala aqui do segurado, né, do salário de contribuição, vou colocar, deixa eu ver aqui, ó, quais são os fundamentos? Vou colocar aqui nessa tela, tá bom? Fundamentos. Fundamentos. Fundamentos, eu quero te falar quais são os artigos. Quais os artigos, tá ok? Que versam sobre salário de contribuição. Primeiro artigo que você tem que olhar, galera, é o artigo 28. Artigo 28 da lei. Vou fazer bonitinho aqui, ó, tá ok? Artigo 28 da lei 8.212. O artigo 28 da lei 8.212, ele vem trazendo lá nos seus incisos e nos seus parágrafos, tá bom? Qual é o salário de contribuição de cada segurado. Adriano, não é o mesmo salário? Não, ele vai falar como é que se compõe, como é que se constrói o salário de contribuição, por exemplo, do empregado doméstico. Como é que se compõe o salário de contribuição do trabalhador avulso, entendeu? Do contribuinte individual. Então, ele vai falando sobre cada um deles, tá legal? Então, lá no artigo 28. E você também vai aproveitar e ler o artigo 214 do decreto 3.048, tá legal? Na última live eu até falei sobre
quais leis, entendeu, são relevantes para o tópico, ou melhor, para a disciplina de direito previdenciário, aquela ali que é a base, tá bom? E basicamente, cara, nessa prova aí do INSS que vai vir, vocês vão ver, vai ter muita questão que ele tira direto do trecho da lei, tá legal? Ele vai criar ali uma historinha, mas a resposta ela é sempre o quê? Muito curta e grossa e direta. Então, fazer leitura pontual, né, de alguns artigos da lei é interessante. Adriano, todo o artigo 28 cai? Todo o artigo 214 cai? Não, entendeu? Conforme você fizer a leitura e depois for resolver questão, você vai ter a possibilidade de fazer o que eu chamo de mapeamento. O que é o mapeamento? A partir das questões, tu vai conseguir selecionar, tu vai conseguir perceber quais artigos ou qual parte do artigo mais cai. Vou te dar um exemplo. Lá no artigo 28, por exemplo, ou até mesmo no artigo 214 do decreto, vocês verão que os artigos, que parte do artigo que mais cai é parágrafo 3º e parágrafo 5º. Adriano, por que parágrafo 3º e parágrafo 5º? Porque parágrafo 3º e 5º eles vão falar sobre limites mínimos e limite máximo, tá bom? Parágrafo 3º vai falar do limite mínimo, parágrafo 5º vai falar sobre qual é o limite máximo, tá bom? Então você começa a pegar, né, essa cancha aí, tá bom? Então vamos lá, começar aqui pelo artigo 28, de qual? Da Lei 8.212. Olha o que ele fala, não é? Lá no caput do artigo 28, ele fala assim, ó, entende-se por salário de contribuição. Salário e contribuição de quem nesse primeiro momento aqui, ó? Do empregado e do trabalhador avulso. Opa, Adriano, quer dizer que o empregado e o trabalhador avulso, eles têm o mesmo, né? O mesmo salário de contribuição? Sim, a base é a mesma. Tá legal? Então aqui, ó, empregado e trabalhador avulso, tá bom? Eles vão ter a mesma base para o salário de contribuição, tá bom? Então, os dois ali vão estar casadinhos. O que servir de base de contribuição para o empregado vai servir também para o trabalhador avulso. Adriano, e o porquê isso? Tá legal? É muito simples. É porque, basicamente, a diferença do empregado para o trabalhador avulso está na habitualidade, tá bom? Significa o quê? Que o empregado, ele está à disposição do empregador a todo momento, né? Ali pelo contrato de trabalho. Então, ele não é um cara temporário, tá bom? Ele começa e o contrato dele é de prazo indeterminado. A diferença para o trabalhador avulso, não, que na maioria das vezes o contrato dele é por prazo determinado. Então, ele tem ali um prazo determinado para estar trabalhando. Mas, em regra, eles estão vendendo força de trabalho, tá bom? Então, o salário de contribuição de ambos são o quê? O mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Esse artigo todo aqui, ele é interessante você ler, tá bom? Porque ele é grande, mas ele é muito tranquilo. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um retalho dele. Como? Assim, olha. De acordo com a Lei 8.212, de 91, artigo 28, inciso 1º, é salário de contribuição do empregado e do trabalhador avulso o quê? Primeiro, a remuneração. Opa! Então, a remuneração dele, o que ele recebe da empresa é integrado ao salário de contribuição. Adriano, mas tu me falou que a remuneração é da empresa. Sim, mas olha só, tudo o que o servidor, o segurado recebe é a título de remuneração. Então, existem remunerações que vão integrar o salário de contribuição e remunerações que não. Então, aqui ele fala que, em regra, olha só, a remuneração auferida, ela é considerada salário de contribuição. Além dessa remuneração, ela pode ter sido o quê? Efetivamente paga, tá bom? Ou é aquela que já foi adquirida. Um exemplo, você trabalhou 10 dias numa empresa, mas não chegou ao final do mês, cara, você já tem direito a 10 dias de remuneração, compreendeu? Ou aquela creditada a qualquer título, tá bom? Durante o mês. Cara, aqui é muito interessante porque a banca joga pegadinha aqui. Ela fala quinzena, fala semanal, fala diária, entendeu? Mas é durante o mês. Destinado ao quê, ó? Retribuir o trabalho.
qualquer que seja a forma de trabalho, tá bom? Inclusive o que aí ele fala, gorjetas, ganhos habituais sobre forma de quê, ó? De utilidade. Adriano, o que é um ganho sobre forma de utilidade? É quando o segurado ele vai receber, por exemplo, alimentação. É muito comum a gente ver pessoas que recebem ticket de alimentação. Aquilo ali é uma forma também o quê? De remuneração e ela integra, tá? O salário de contribuição. Os adiantamentos recorrentes de reajuste salarial. Então, tudo isso ali integra, tá bom? Quer pelo serviço, olha só aqui, ó. Seja por um serviço prestado, seja pelo tempo à disposição. Adriano, quer dizer que se eu estou na empresa, estou trabalhando, né, eu estou prestando serviço. Então, o que eu ganhei daquele momento é salário de contribuição, correto? Agora, se eu estiver na empresa, a luz foi embora e eu fiquei lá sentado, eu também estou ganhando, correto? Correto. Por quê? O empregado, vou usar aqui esse termo, tá bom? Ele é contratado para a empresa não para dar resultado. Não. Ele é contratado pela empresa para ele vender a força de trabalho dele. Qual é a diferença disso? O empregado ele não tem responsabilidade com o resultado, entendeu? Então, se ele está na empresa e a luz foi embora, cara, ele está à disposição da empresa. O patrão, né, é o empregador que tem que definir a atividade dele. Então, ele não tem culpa daquilo. Então, seja ele prestando serviço ou seja ele com o tempo à disposição, isso daí, o que ele recebe nesse momento é considerado salário de contribuição, tá bom? E aí, por fim, ele vai falar nos termos da lei, do contrato, né? Ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, ou de sentença normativa. Quando a gente vai lá para as fontes do direito do trabalho, a gente vai ver que são fontes do direito do trabalho o quê? A lei. Então, a lei aqui, eu vou te dar um exemplo bem como regra, CLT. Só que além da lei, nós temos também o quê? O chamado contrato de trabalho. Então, o contrato também é um acordo entre as partes, tá legal? Aí nós vamos ter o quê? As chamadas convenções coletivas, tá bom? De trabalho. O que é uma convenção coletiva de trabalho, tá bom? É aquela feita via sindicato. E o que é um acordo coletivo de trabalho? É aquela que vale, às vezes, só para uma empresa. Uma empresa fez aquele acordo com os funcionários dele, tá bom? E o que é uma sentença normativa? Uma sentença normativa, eu vou colocar aqui de maneira bem brusca, é como se fosse uma jurisprudência da empresa. Da empresa não, do tribunal. Quais tribunais? Geralmente TST, tá bom? Os TRTs. Então, quando eles dão uma sentença, aquilo tem valor de norma, tá legal? Vira uma jurisprudência e aí todo aquele ramo do direito segue isso, tá bom? Então, galera, esse artigo aqui, essa parte, né, é interessante a leitura e resolução de questões, porque ele é um artigo longo, mas ele é muito tranquilo, tá bom? E aí precisa ali massacrar ele em questões. Quer ver? Olha só. Trouxe aqui uma questão que é uma questão longa, entretanto fácil, tá bom? Olha só. Exclusivamente para os cargos do segurado empregado e do segurado trabalhador avulso, o salário de contribuição é a remuneração auferida. Agora, é toda a remuneração? Não, porque alguns elementos não serão considerados, tá bom? Então, vamos lá. O que é salário de contribuição? É isso que ele está perguntando. O que é o salário de contribuição? Uma é a remuneração auferida, salário de contribuição é a remuneração auferida em uma ou mais empresas? Correto, tá bom? Aqui, ó, a remuneração auferida em uma ou mais empresas. Então, aqui, ó, correto, tá bom? Assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos
devidos ou creditados, então é a totalidade dos rendimentos. Bora lá, ó. Tá aqui, ó, né? Totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados. Tá legal? A qualquer título durante o mês, correto, destinados a retribuir apenas o trabalho sem vínculo empregatício, não, né? Retribuir apenas o trabalho sem vínculo empregatício, não, errado. Olha só o que ele está falando aqui, ó, né? Destinado a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma. Então, a gente vai ter trabalho com vínculo empregatício e sem vínculo empregatício. Então, aqui, ó, é com ou sem vínculo. Por quê, galera? Há uma diferença entre trabalhador e empregado, tá legal? Digamos, você tem lá o trabalhador avulso, né? E ele difere do empregado. O trabalhador é um gênero muito mais amplo, tá legal? Do que empregado. Empregado é uma espécie. Então, não necessariamente o indivíduo tem que ser empregado, tem que ter vínculo empregatício. Não, ele pode ter vínculo empregatício, é empregado. Se ele não tiver vínculo empregatício, ele vai cair para o quê? Trabalhador avulso, tá bom? Ok, então a letra A tem um erro já ali, tá bom? Letra B, uma ou mais empresas, correto. Assim entendida a totalidade dos rendimentos, pagos, creditados ou devidos, né? A qualquer título, correto. Durante uma quinzena, tá aqui o erro. Aqui está o erro durante uma quinzena, tá bom? Vamos para frente. Pode ver que a questão é longa, mas ela é bem tranquila. C. Uma empresa. Assim entendida a totalidade dos rendimentos devidos ou creditados a qualquer título. A gente já tem aqui, olha, uma pulga atrás da orelha quando ele fala uma empresa, porque pode ser uma ou mais empresas, não é? Uma ou mais. Só que a gente ainda não pode dizer isso tá errado de cara, porque ele não falou, olha, o rendimento apenas de uma empresa. Mas a gente já fica com a pulga atrás da orelha ali, tá legal? A qualquer título, durante o mês, destinado a retribuir apenas o trabalho com vínculo empregatício. Opa, quando ele falou aqui, ó, apenas o trabalho com vínculo empregatício, ele está falando que só vale quem é empregado. Se não tem vínculo empregatício, ele vai cair para o quê? Trabalhador avulso, tá bom? E aqui, ó, o item está errado. D. Uma ou mais empresas, correto. Assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados, correto. A qualquer título, correto. Durante um mês, correto. Destinado a retribuir o trabalho e o capital, não, cara. O capital investido não. O capital investido é ali na Faria Lima, tá bom? Não. Na realidade, essa remuneração, vou voltar aqui, ó, é destinada a retribuir apenas o quê, ó? Apenas o trabalho. É uma retribuição pelo trabalho prestado. Seja ele com vínculo, esse trabalho, então será um empregado, tá bom? Seja esse trabalho sem vínculo, empregatício, que aí ele vai cair por uma categoria de trabalhador avulso, tá legal? Então aqui o capital investido não, cara, né? Errado, alternativa D, gabarito correto, alternativa E. Bora lá ler e marcar os acertos agora, tá bom? Uma ou mais empresas, perfeito. Assim entendido o que? A totalidade dos rendimentos, o que? Pagos, devidos ou creditados, a qualquer título, durante o mês, destinado a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas, ganhos habituais na forma de quê? Utilidades, tá legal? Os adiantamentos decorrentes de reajuste, quer pelo serviço efetivamente prestado, quer pelo tempo à disposição do empregador, né, ou tomador de serviço, nos termos da lei CLT, contrato de trabalho, convenção coletiva de trabalho, o acordo coletivo de trabalho ou da sentença normativa, que seria uma espécie de jurisprudência. Galera, pode ver, questão longa, mas ela é basicamente o quê?
o texto da lei. Ai, Adriano, é muito grande. Não, cara, fica tranquilo. Esse tipo de tópico aqui, ele é aquele tópico que você só precisa ter uma leitura ou outra, resolver uma questão ou outra. Na primeira vez, você lê e compreende o texto, tá bom? Depois, é fazer leitura. Uma vez ou outra, tá bom? Ali, uma vez ou outra, pega e dá uma lida. Quando for estudar ali salário de contribuição, sempre dá uma lida, tá legal? É ler e resolver questão aqui. Aqui não tem que ficar complicando muito, tá legal? Ok, vamos lá, em frente. Vamos falar agora sobre os mínimos e os máximos, tá legal? Os mínimos e os máximos, eu estou aqui pegando como base a Lei 8.212, tá legal? Mas muito do conteúdo que está aqui a gente vê lá no decreto também, tá legal? É texto basicamente idêntico. Então, olha só o que a gente tem lá no artigo 28 da Lei 8.212. Ele fala lá no parágrafo 3º. No parágrafo 3º, ele vai dar o limite mínimo. Lá no parágrafo 5º, ele vai dar o limite máximo. Tá legal? Então, limite mínimo e limite máximo. Bora dar uma olhada aqui, ó. Vou acrescentar uma folha. Tá bom? Vou acrescentar aqui uma folhita. Aí eu quero falar sobre esses limites. Galera, não esqueça de deixar um like, tá bom? Um like aquece o coração de Deus. Então, deixe o seu likezinho aí, tá legal? Então, aqui no artigo 28, nós temos limite mínimo e máximo. Olha o que ele vai falar sobre o limite mínimo, tá bom? Qual é o limite mínimo do salário de contribuição? Ele fala, corresponde ao piso salarial. Esse piso salarial ele pode ser legal ou normativo, tá bom? Da categoria. Ou o salário mínimo. Quando é que o limite mínimo é o salário mínimo? Cara, presta atenção. Quando inexistindo o piso salarial. Ah, Adriano, para lá. Quer dizer que a regra é o piso salarial. Se não existir piso salarial, aí eu me preocupo com o salário mínimo, correto? É isso mesmo, tá bom? É isso mesmo que eu estou falando. Então, aqui, ó, quando a gente falar sobre limites, do salário de contribuição. Eu vou usar essa sigla, tá bom? Esse limite, ele vai ser um limite máximo e um limite mínimo. Vou jogar aqui o limite mínimo. Mínimo. Qual é o limite mínimo, tá bom? O limite mínimo, ele tem duas condições. Ou melhor, qual é o primeiro? Primeiro, eu olho para quê? Para aqui, ó. O piso salarial, tá bom? Então, eu vou olhar de cara para o piso salarial. Esse piso salarial, gente, é a regra. Tá legal? É a regra. Então, logo de cara, eu olho o piso salarial. E tu vai ver que muita questão, elas cobram exatamente isso. Ele vai falar, olha, fulano, João, ele é empregado, segurado obrigatório. Logo, o limite mínimo dele para o salário de contribuição é o salário mínimo. Ele começa já assim. Tá legal? E aí você confunde. Opa, salário de contribuição com salário mínimo deve ser. E aí dá erro, tá bom? Dá capim na palheta. Na ausência, você olha para quem? Para o salário mínimo. Na ausência, é que você olha para o salário mínimo, tá bom? Então, aqui, ó, é na ausência. Na ausência.
Ok, isso está lá no artigo 28, tá bom? Parágrafo 3º, então aqui matamos, tá legal? Eu só quero te chamar a atenção para mais uma coisa. Ele toma como base o valor, seja o quê, ó? Seja o valor mensal, diário ou horário, tá bom? Então aqui, ó, não fica com medo não, tá bom? Se tu vê lá o termo horário, né? Ele toma como base isso. Por quê? Tem cara que ganha por hora, professor, tem cara que hora diária, tá bom? Como, sei lá, alguém que trabalha na construção civil e tem aquele que é o valor mensal fechado, tá bom? Ok, deixa eu dar um pulo agora aqui, ó. Lá no decreto, artigo 214, parágrafo 3º. Bora ver o que que ele fala, ó. Ele fala assim: o limite mínimo do salário e contribuição corresponde para os segurados, contribuinte individual e facultativo, o salário mínimo, tomado no seu valor mensal. Para o segurado empregado, inclusive o doméstico, e o trabalhador avulso, é o piso salarial. Legal normativo, inexistindo este, o salário mínimo. Ah, Adriano, pera lá. Então, olha só, quer dizer que quando eu estiver falando do piso salarial, eu estou falando para três caras. Eu estou falando para o empregado doméstico e o trabalhador avulso. Correto. Tá legal? Então, eu vou vir aqui, ó. Essa regra aqui, ela é válida para quem? Para o segurado, empregado, vou colocar assim, ó, tá bom? Ela é para o empregado, o doméstico, ficou péssimo isso, e o trabalhador avulso, tá bom? E o trabalhador avulso. Para os demais, qual é a regra? É o salário mínimo, tá legal? Vai ser de cara o salário mínimo. Mas fica tranquilo que eu montei uma tabela aqui. Então, isso vai ficar bem suave já já, tá bom? Só quero que você já pegue essa diferença aqui, tá legal? Agora, vamos para o parágrafo 5º. Vamos para o parágrafo 5º aqui, ó. Tanto do decreto como o parágrafo 5º aqui também, ó, da lei, tá bom? Olha o que que ele fala na lei, primeiro. O limite máximo do salário de contribuição é de... Aí ele põe um valor aqui. Reajustado a partir da data de entrada em vigor desta lei, na mesma época e com os mesmos índices que os reajustamentos do benefício de prestação continuada da Previdência Social. Esse final é importante. Toda vez que os benefícios da Previdência forem reajustados, você reajusta o salário de contribuição também. Adriano, e esse valor? Não liga. E tu vai entender já o porquê. Por quê? Quando a lei foi editada, esse era o valor máximo, tá bom? Só que anualmente, né? Vamos ter aqui ó, um reajuste anual. E esse reajuste anual, ele vai sair por meio de uma portaria. Então, todo ano, início de janeiro, sai uma portaria interministerial que ela vai falar qual é o limite máximo, qual é o valor para o limite máximo do salário de contribuição. E aí eu tenho que lembrar também que toda vez que ocorrer um reajustamento do benefício de prestação continuada dos benefícios, ele também vai atualizar o salário de contribuição. Bora lá no decreto agora. O decreto fala assim, ó, o valor máximo do salário de contribuição será publicado, aqui é que a gente já começa a ver o detalhe, ó, da portaria do Ministério da Previdência e Assistência Social, sempre que ocorrer alteração dos benefícios. Opa, o decreto vem e dá uma ajustada melhor. Então, vamos aqui agora colocar isso no papel, tá bom? Limite máximo. Qual é o limite máximo?
Para o limite máximo, tem duas coisas que são relevantes. Tá bom? Primeiro, ele vai ter um reajuste anual. Ele sofre um reajuste anual. Tá legal? Esse reajuste manual, esse reajuste anual, ele é feito via o quê? Portaria interministerial, galera. Tá legal? Então é feito entre uma portaria interministerial. E outro detalhe é que o reajuste, né, reajustado sempre que os benefícios forem reajustados. Tá legal? Então, essa é a regra. Gente, eu vou apagar aqui essa parte, porque eu quero deixar isso claro para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Qual é a regra geral? Como é que se define o limite máximo do salário de contribuição? O limite máximo do salário de contribuição, ele tem duas regras. Primeira regra, ele é reajustado anualmente, via o quê? Portaria interministerial. Quem é que fala sobre a portaria interministerial? É o decreto, tá legal? A lei só falou que ia ter reajuste, né? Aí o decreto vem e fala, não, o reajuste é anual por meio de portaria, tá legal? Além disso, né, a lei falava o seguinte, olha, toda vez que o BPC for atualizado, tem que atualizar também o salário de contribuição. Aí o decreto vai e amplia, porque ele fala o seguinte, ó, toda vez que os benefícios forem atualizados, forem reajustados, você também terá que reajustar o salário de contribuição. Então, a partir disso, a nossa regra fala assim, reajustou o benefício, reajusta salário de contribuição. Anualmente, o Poder Executivo edita uma portaria, né, o Ministério da Previdência, né, uma portaria interministerial, porque é o Ministério da Previdência e o Ministério da Fazenda juntos, tá legal? Reajustando o quê? O valor do salário de contribuição. Esse é o limite máximo, tá bom? Agora o limite mínimo, Adriano. O limite mínimo, em regra, é o piso salarial. Tá legal? Na ausência do piso salarial, a gente toma como base quem? Toma como base o salário mínimo. Mas, Adriano, eu vi dois casos ali que é direto salário mínimo. Ok, a gente vai já ver aqui na tabela uma exceção a essa regra, tá bom? Ok, aqui, gente, olha só, tá a tabela que eu falei para vocês, tá legal? Dá uma olhada ali, ó. Quando a gente falar de empregado, trabalhador avulso ou empregado doméstico, o limite máximo ele é definido pelo que aqui na portaria interministerial. Tá legal? E qual é o valor atual? O valor atual é de R$ 8.157,41. Adriano, qual é esse valor atual? É agora de janeiro de 2025, tá bom? Você pode pegar ainda alguns materiais pela internet no valor de 7.000 e uma fração, que era o valor de 2024. Mas se você colocar aí, portaria interministerial número 6, entendeu? Do Ministério da Previdência, né? E Ministério da Fazenda, você vai ver que é o novo valor para 2025, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ano base, 2025 esse valor. Adriano, preciso decorar esse valor para a prova? Claro que não. Estou trazendo aqui só a título de curiosidade. Para a prova, você tem que saber que o limite máximo ele segue dois parâmetros, tá ok? Ele tem um reajuste anual por meio de uma portaria e também que toda vez que o benefício for alterado, se reajusta o salário de contribuição. Legal. Agora, bora olhar sobre o mínimo. Mínimo,
Qual é o fundamento legal? A Lei 8.212 e o decreto, tá bom? Você já sabe agora, artigo 28, parágrafo 3º e 5º e artigo 214, tá legal? Aí olha o que ele fala, para o empregado, trabalhador avulso e o empregado doméstico, qual é a base? Primeiro, piso salarial. Inexistindo, salário mínimo, tá bom? Então aqui, ó, você já sabe. Primeiro, a regra é o piso salarial. Não existindo esse, a gente vai para o quê? Para o salário mínimo. Isso só vale para empregado, trabalhador avulso e empregado doméstico. Tá legal? Agora, para o contribuinte individual e para o segurado facultativo, o decreto, né, ele vai falar o seguinte, ó, que é o salário mínimo, tá bom? É o salário mínimo para quem? Contribuinte individual e o facultativo. Cara, eu geralmente uso isso daqui, ó. Eu uso isso daqui para me lembrar. TAI. Tá bom? TAI. Quem seria ali o meu TAI? Tá legal? Trabalhador avulso, né? E empregado doméstico, né? Ou então você pode colocar date. Tá bom? Empregado doméstico, empregado, trabalhador avulso. Isso me ajuda só a pegar as iniciais para lembrar. E eu lembro que esse aqui, opa, esse, a regra é piso da categoria primeiro, tá bom? E na falta é o salário mínimo. E aí o CIF. Quem é o CIF? Contribuinte individual, tá bom? E o facultativo. Para esse cara é sempre o quê? Salário mínimo. Treina isso daí, porque isso te ajuda, tá bom? Então aqui, ó, né, tu pode usar date. Tá legal? Usa só as iniciais. E aqui tu vai usar o quê, ó? O CIF, tá bom? Pro CIF, salário mínimo. Pro date, né, empregado doméstico, empregado e trabalhador avulso é o quê? Primeiro é o piso da categoria. Se não tiver piso da categoria, você vai para o salário mínimo, tá bom? Ok. Aí eu trouxe aqui, olha, só para ti o início, tá bom? Lá da portaria. Qual é a portaria? Portaria interministerial, ali do Ministério da Previdência Social e do Ministério da Fazenda, tá legal? Número 6, de 10 de janeiro de 2025. Olha o que ela fala. O salário de benefício e o salário de contribuição, a partir de 1º de janeiro de 2025, não poderá ser inferior a 1.518, tá bom? E o limite superior, 8.157. Adriano, preciso decorar esses valores? Não, tá bom? Não precisa, só precisa entender a regra. Gente, nesse momento aqui, ó, dá um like, tá bom? Deixa comentário aqui, né? Comenta, porque aí vai ajudar muito. E outra, não deixa de dar um pulo lá no site do pré-concurso e ver o nosso curso, tá bom? Ali completo para o concurso do INSS. Eu já falei aí na última live, né? Ali um pouco por alto, cara, a estrutura hoje em dia do INSS conta com mais de 43 mil cargos, sendo que desses, mais de 50% estão vagos. Então, é um concurso que vai sair inicialmente aí com uma expectativa de 1.000 vagas, mas, cara, vão nomear muito mais pessoas. Perguntas que eu recebi, Adriano, vai ter para nível médio? Cara, é muito provável que sim, tá legal? Por quê? Existe ainda muito cargo de técnico de nível médio dentro da estrutura do INSS vago. Então, é um edital que vai sair tanto com cargo de técnico, tá bom, previdenciário, como também para analista nível médio e nível superior. Uma oportunidade excelente, galera. E vocês estão vendo aqui que direito previdenciário não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Na maioria das vezes, quando ele é mal estudado, a gente tem uma dificuldade maior. Mas indo com calma, com tranquilidade, a gente vai ver. E detalhe, começa cedo, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Uma questãozinha aqui pra gente, só para vocês verem como o negócio ele é tranquilo. No próximo item é apresentada uma situação hipotética acerca de salário de contribuição, seguida de uma assertiva a ser julgada. Zilda mantém vínculo
empregatício. Opa, se ela mantém vínculo empregatício, você já vai lembrar. Opa, ela é uma empregada. É uma segurada obrigatória empregada. Aí você vai lembrar aqui, ó. DEIT e CIF. CIF é o quê? É o contribuinte individual e o segurado facultativo. Esse cara, qual é o salário de contribuição dele? O salário de contribuição dele é o salário mínimo. DEIT é o quê? Empregado doméstico, empregado e o trabalhador avulso, tá legal? Para esse cara, qual é a regra? Primeiro é o piso da categoria. Na ausência do piso da categoria, ele vai usar o quê? O salário mínimo. Pronto. Eu já coloquei isso daqui, cara, para ficar mais tranquilo, tá bom? Então, olha só. Zilda mantém vínculo empregatício com a empresa Y e com a empresa Z, das quais recebe remuneração mensal. Opa! Então, a remuneração que ela recebe das duas empresas vão compor o salário de contribuição dela, tá bom? Equivalente a 2 e 3 salários mínimos, respectivamente. Nessa situação, a contribuição previdenciária de Zilda deverá incidir sobre os valores recebidos de ambos os empregos. Certo ou errado? Correto. Tá bom? Então, eu pego lá as duas remunerações dela, tá ok? E aí, a partir dessa remuneração é que eu vou aplicar a contribuição. Agora, lembrando, não é? Que eu tenho que respeitar os limites. Preciso respeitar os limites. Aqui na questão, como ele não toca em limite, a única coisa que ele falou é: Zilda é uma empregada, logo é uma segurada obrigatória empregada. Ela trabalha em duas empresas e ela recebe salário das duas empresas. Então, a contribuição previdenciária dela vai incidir sobre as duas remunerações? Correto, tá bom? Sobre as duas remunerações, sim. Só que, se a questão quisesse aprofundar um pouco mais, poderia falar de limites. Como não falou dos limites, só esse ponto já é o bastante para dizer que está correto, tá bom? Em frente, galera. 3. O salário de contribuição de empregado que, vinculado ao RGPS, integre categoria cuja remuneração mensal mínima seja fixada em 1.800 por acordo coletivo é o salário mínimo. Olha só o que ele está falando aqui, ó. O salário de contribuição. De quem? De empregado. Aí tu vai lembrar, opa, qual é o salário de contribuição do empregado? Aí tu vai lembrar, DEIT e CIF. DEIT, empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso. Para esse cara, qual é a primeira regra? Eu olho o piso da categoria. Na ausência do piso da categoria, qual é a regra? Eu olho para o salário mínimo. Agora, para o contribuinte individual ou para o segurado facultativo, qual é a regra? É sempre o salário mínimo. Perfeito, não é? Bora para a questão. O salário de contribuição de empregado que vinculado ao RGPS, que integre categoria cuja remuneração mensal mínima seja fixada em 1.800 por acordo coletivo, é o salário mínimo. Cara, a questão está o quê? Errada. Porque o que ele está falando? Olha, eu tenho um empregado que ele trabalha numa determinada categoria e nessa categoria existe um piso salarial. Existe um piso. E qual é esse piso, né? É a remuneração mensal mínima, fixada em 1.800. E esse piso foi definido pelo quê? Lá no texto, quando eu li para ti, no parágrafo 3º, ele fala o seguinte, olha, o mínimo, ele pode estar definido em lei, ele pode estar definido em contrato, esse mínimo pode estar definido em uma convenção coletiva de trabalho, pode estar definido em um acordo coletivo de trabalho, ou ele pode estar definido aí em uma sentença normativa, que eu te falei que equivale à jurisprudência.
tá bom? A uma sentença normativa. E aí, olha o termo que ele coloca na questão aqui, ó. Ele fala exatamente, ó, acordo coletivo de trabalho. Então, a categoria tem uma remuneração mensal mínima, né, definida em um acordo coletivo. Então, qual é, para essa empregada, qual é o salário de contribuição dela? O salário de contribuição dela é esse valor aqui, entendeu? Definido em acordo coletivo. É o piso da categoria. Mas o que a questão fala? A questão erra em dizer que é o salário mínimo. Por isso, o gabarito está o quê? Errado. Percebe que não é difícil a questão? Ok, Adriano, vamos lá. Empregado doméstico, galera, tá bom? Empregado doméstico é a remuneração registrada o quê? Na carteira de trabalho, né? Observadas as normas a serem estabelecidas em regulamento para a comprovação do vínculo empregatício, tá bom? Então, olha só, no empregado doméstico é a remuneração na CTPS. E aqui, tranquilo, tá bom? É isso aí. Então, qual é o salário de contribuição do empregado doméstico? É o que tiver registrado na carteira de trabalho, tá bom? 28, terceiro, contribuinte individual, também bem tranquilo. Qual é o salário de contribuição do contribuinte individual? Ele fala, é a remuneração auferida em uma ou mais empresas pelo exercício de sua atividade por conta própria durante o mês. Qual é o limite máximo? É o limite do salário mínimo, né? Contribuinte individual aqui, né? E ele é reajustado anualmente, ok. Segurado facultativo. Para o segurado facultativo, o valor por ele declarado, né? Limite mínimo é qual? É o salário mínimo. E aqui a gente já sabe o porquê, eu falei lá do CIF. E o máximo é reajustado anualmente, tá bom? Então, galera, aqui, ó, deixa eu agora colocar algumas coisas que são importantes. Empregado doméstico, tá legal? E o que mais aqui, ó? O facultativo, contribuinte individual e o segurado facultativo. O que você tem que ter como base aqui, tá bom? Para esses caras, olha só, o empregado doméstico, o ED, tá bom? Qual é o salário de contribuição dele? É a remuneração na CTPS, tá bom? Do contribuinte individual, é a remuneração auferida por conta própria aqui, ó. É a remuneração por conta própria, tá bom? Remuneração auferida. E do segurado facultativo, é o valor declarado por ele. Pronto. É o que a gente precisa agora também para trazer para matar novas questões. Aí só lembrando, date, CIF. Para o CIF é o salário mínimo, para o date é, primeiro, piso da categoria, segundo é o salário mínimo. Perceba que a gente vai construindo ali a ideia, tá legal? Então, bora para a questão agora. Olha o que ele fala. Em regra, o limite mínimo. Opa, ele está falando de limite mínimo. Do salário de contribuição correspondente para o segurado facultativo ao piso salarial legal ou normativo da categoria. Errado, não é? Errado. Bora voltar aqui, ó. Olha só. Né? Para o facultativo, cadê aqui, ó. Para o facultativo, aqui, ó. Aqui no CIF, qual é
o limite mínimo é o salário mínimo. De acordo com o quê? Com o artigo 214, tá legal? O artigo 214 do Decreto 3.048, que nós vimos lá, parágrafo 3º, e também o artigo 28, parágrafo 3º também, só que da Lei 8.212. O que os dois falam, não é? Olha, o limite mínimo para o facultativo é o salário mínimo. Então, aqui, ó, em regra, o limite mínimo do salário de contribuição para o segurado facultativo ao piso salarial legal normativo, não. Essa redação ela é até truncada, mas não é o piso salarial. É o quê? É o salário mínimo, tá bom? Então, o erro está aqui. Não é piso, deveria ser o salário mínimo. Cara, essa questão aqui da CESP é um tipo de questão que eu classifico ela como o texto é truncado. A CESP escreve realmente de maneira truncada. O que é truncado? Você lê e não tem uma clareza muito rápida sobre o que ela está te pedindo, entendeu? Mas isso é uma estratégia da banca, tá bom? Então, a CESP ela tem espécies de questão e conforme você identificar cada uma delas, fica mais fácil para você o quê? Responder e matar, tá bom? Legal? Então, vamos aqui, ó, em frente, tá legal? Quinto, Gustavo inscreveu-se na Previdência Social na condição de segurado facultativo. Opa, foi segurado facultativo, cara, tu vai lembrar de duas coisas. Ou ele vai te perguntar qual é o mínimo e máximo, e o mínimo é o quê? Salário mínimo. Ou ele vai te perguntar sobre qual é o salário de contribuição dele. O salário de contribuição dele é o quê? É o valor por ele declarado. Tá legal? Então, bora cair direto na questão agora, tá bom? Então, Gustavo, ele é facultativo. Nessa situação, olha só, ele vai perguntar qual é o salário de contribuição de Gustavo. O salário de contribuição de Gustavo deverá variar entre um salário mínimo. Qual é o salário mínimo? É o mínimo, não é? É o limite mínimo. E o teto máximo, fixado em portaria. Cara, perfeito. Porque olha só, se ele é facultativo, qual é o mínimo dele? Bora fazer aqui, ó. Vou até apagar aqui, tá? Ele é segurado facultativo. Qual é o limite mínimo dele? Mínimo. Salário mínimo. Qual é o limite máximo dele? Né? Qual é o limite máximo? O limite máximo é definido em uma portaria interministerial, que nesse caso é a portaria número 6 de 2025, a mais atualizada. Então, olha o que a questão falou, não é? Que Gustavo, ele é um segurado facultativo, logo, o salário de contribuição dele, ou melhor, né? Ele vai estar ali dentro de um limite mínimo, que o mínimo é o salário mínimo e o máximo é o valor de reajuste na portaria. Então, aqui, ó, questão bonitinha, gabarito correto, tá legal? Galera, eu quero trazer agora aqui para vocês um rol exemplificativo, tá bom? Do que é considerado salário de contribuição. Então, quando você vê isso daqui na questão, em regra, pode marcar correto, tá legal? Se ele falar bem assim, olha, o salário, ele integra o salário de contribuição, o que você fala? Sim, correto, e tá ali o fundamento, tá bom? Não só o salário, mas também o salário pago na forma de utilidade, tá bom? Ó, salário, utilidade. O que é o salário pago na forma de utilidade? É quando ele paga em alimento, moradia, auxílio vestuário, tudo isso daí, tá bom? Olha só, o salário também de rescisão do contrato, tá legal? O que mais? Salário maternidade não integra. Vou marcar aqui, ó, de laranja. E por que eu trouxe ele aqui? Porque de início o salário maternidade ele era considerado, né, um integrante do salário de contribuição. Presta atenção nisso, tá bom? Então, de acordo com a lei, ele integra, de acordo com o artigo 28, parágrafo 2º. Só que veio aqui, olha,
o STF. E de acordo com o STF, na sua jurisprudência, ele fala o seguinte, olha, salário maternidade é um benefício. E como benefício da Previdência, ele não pode ser base, ele não pode integrar o salário de contribuição. Então, a partir desse momento aqui, ó, o salário maternidade, ele não integra o salário de contribuição. Ah, Adriano, quer dizer que se cair questão perguntando, de acordo com a lei, o salário maternidade, ele integra? A gente poderia dizer que sim. Mas se cair uma questão perguntando somente assim, o salário maternidade integra o salário de contribuição, o que que a gente responde? Não. E qual é o fundamento para isso? Jurisprudência do STF. Tá bom? Então, por jurisprudência do STF, ele não integra mais, tá legal? Mas coloquei ali para chamar a atenção, porque a licença paternidade integra. Porque a licença paternidade, ela é uma licença. O salário maternidade é um benefício da Previdência. Adriano, qual é a diferença? É porque benefício da Previdência, ele não pode ser base de cálculo para salário de contribuição. Entendeu? Cara, a Previdência está te pagando um benefício. Aí, com base nesse benefício, tu vai contribuir para a Previdência? Não, ela fala não. Você contribui para ter acesso ao benefício. Entendeu? Então, o salário maternidade, ele é um benefício previdenciário. É um benefício da Seguridade Social. Já o salário maternidade, não. Ele é uma licença que o servidor recebe. Então, nesse caso, ele integra, tá bom? Tem jurisprudência do STJ que fala salário maternidade é base do salário de contribuição. Então, aqui, ó, o que ele fala? É uma licença. E aqui, ó, integra o salário de contribuição. Cara, isso que eu tô te falando aqui é de Deus agora. Tá bom? Por quê? Porque, meu irmão, aqui é que a banca vai querer te bater. Maria estava grávida e teve salário maternidade, entendeu? De acordo com a jurisprudência, não integra o salário de contribuição. Seu marido, João, entendeu? Pegou também, recebe salário paternidade, sobre o qual não incide salário de contribuição. Aí o que você responde para a questão? Você vai dizer, não, tá errado. Salário maternidade não integra a base de cálculo do salário de contribuição, mas o paternidade sim. Por que maternidade não integra? Porque é benefício previdenciário. Logo, não há contribuição sobre benefício. Benefício não é base para contribuição previdenciária. Por que o paternidade é considerado salário de contribuição? Porque ele não é benefício, ele é uma licença concedida ao segurado, tá bom? 13º salário, tá bom? Jurisprudência entende que tem que entrar. Pode ver que tudo que é salário tá entrando, galera, tá bom? Tirando ali uma maternidade. Férias gozadas, cara, aqui é importante porque é a férias que você de fato aproveitou. Agora, férias indenizada, não, tá bom? Não. Não conta. Por quê? Quando é férias indenizadas, né, a lei já fala, olha, férias indenizada não integra o salário de contribuição, tá bom? Hora extra, né? Hora extra também já tem jurisprudência. Gorjeta espontânea e compulsória. Perceba aqui que eu estou falando tanto a gorjeta que é espontânea ou a compulsória. Qual é a espontânea? Cara, tu foi na pizzaria e tu deixou lá pro garçom. Pô, ele te atendeu super bem, tu vai lá e deixa 5 para ele, R$10, entendeu? 20, seja lá quanto que teu coração mandar no dia. Agora, a compulsória é aquele geralmente 10% que já vem na comanda, tá legal? Então, as duas entram.
Comissões e porcentagens, remuneração do aposentado, presta atenção aqui, ó, que volta a trabalhar. Então, se o cara é aposentado, sobre a aposentadoria dele, não rola. Mas se ele volta a trabalhar e essa nova remuneração desse novo trabalho dele, aí rola, tá bom? E para isso nós temos o quê? Jurisprudência do STF. Então, galera, dessa lista inicial que eu te mostrei aqui, só 2 não entram. Salário, maternidade e férias gozadas, tá bom? Esses 2 não integram o salário de contribuição, tá legal? Dá um print na tela e resolve a questão. Então, se a questão vier falando que esses elementos, eles integram a base, marca correto. Se vier questão dizendo que salário maternidade integra o salário de contribuição, marca errado. Se vier questão falando sobre férias indenizadas como salário de contribuição, marca errado. Continuando a nossa lista, nós temos gratificações ajustadas ou habituais, tá bom? O que é isso? É uma gratificação que você dá para o seu empregado, para o trabalhador, algo do tipo. Ela já é acordada, tá bom? Quebra de caixa. Nós já temos súmula e nós temos também jurisprudência. O que é a quebra de caixa? Cara, imagina que você é caixa de um banco. Qual é a possibilidade, né? Vou pegar aqui um exemplo bem do cotidiano mesmo. Tem mulheres que quando estão num certo período, elas, digamos, podem ficar mais cansadas, entendeu? Naquele período fértil dela. Então, eu tenho colegas que afeta muito, né? Elas falam, porra, nesses dias assim, eu tenho um dia típico lá que dá muita cólica, muita dor, então eu tenho uma queda de produtividade às vezes no trabalho. É mais difícil trabalhar. Beleza, bora pegar uma mulher como essa lá no dia X dela. Ela tá ali, o banco lotado, entendeu? Muita gente ali falando, cara, e ela tá mal, tá com cólica e tudo mais. Qual é a possibilidade de um ser humano, né, errar num cálculo? Porra, Adriano, é grande, não é? Ou então, bora pegar uma outra situação, não é? Eu, por exemplo, tenho fibromialgia. Porra, tem dias que ataca e eu tá lascado. Qual é a probabilidade, se eu trabalhasse num caixa, de eu errar na contagem de dinheiro? Porra, ela existe. Então, para isso, existe algo chamado quebra de caixa, que a empresa já paga para o funcionário por ele correr o risco desse certo desfalque. Isso daí já é entendido pela jurisprudência que quebra de caixa, que é uma verba que o empregado recebe, entendeu? Pelo risco que ele corre de contar errado, que isso daí integra o salário de contribuição. Além disso, o adicional por tempo de serviço, tá legal? Adicionais de insalubridade. Perceba que adicional geralmente está entrando, tá legal? Adicional de transferência, tá legal? Esse adicional de transferência é a transferência provisória, tá legal? Vou até colocar aqui, ó. É uma transferência provisória. Por quê? Transferência provisória é aquela que você vai para uma localidade, passa durante um tempo e depois retorna. Então você tem um ganho salarial ali, sei lá, 25% a mais, tá bom? Repouso semanal remunerado, DSR, tá legal? O auxílio moradia, licença casamento, licença prestação de serviço eleitoral, valor da compensação pecuniária se paga no âmbito do programa de proteção ao emprego. Isso daqui, cara, era no período de 2015, foi lá em 2015, na realidade, não é? Que ocorria uma redução da jornada de trabalho dos empregados, né? E você não demitia eles. Então, tinha ali uma compensação que o governo pagava, tá bom? E seguro-desemprego. Galera, só quero te chamar a atenção que aqui, ó, é adicional de transferência provisório, tá bom? A transferência, se for definitivo, se for uma transferência definitiva, não integra. Tá bom? A gente não vai estar falando nisso. Então, no caso, é a provisória. Por quê? Se é uma transferência definitiva, cara, ali a gente não está falando de remuneração. Tá legal? Ok, vamos lá. Questão 6. O salário de contribuição do segurado empregado deverá corresponder à integralidade da remuneração oferida durante o mês de
trabalho. Cadê? Ó. Boom. E aí, questão certa ou errada? Questão errada. Por quê? Não é a integralidade. Olha só. Não é a integralidade. Por quê? Existem parcelas que não integram. Como, por exemplo, licença maternidade. Tá bom? Como a gente viu ali. Como férias indenizadas. Também não entra. E além disso, ainda há a exigência de limite. Limite máximo e limite mínimo. Adriano, me dá um exemplo, então. Tá. Quanto que é, hoje em dia, o limite máximo? É de 8.000 e alguma coisa. Qual é o limite mínimo aqui dele? O limite mínimo por empregado é o piso da categoria e se não tiver, é o salário mínimo, não é? Então, a gente tem esse daí. Legal. Vamos imaginar que esse fulaninho aqui, ele está recebendo hoje 20 mil reais, a remuneração dele. A pergunta é, se ele recebe 20 mil reais, o salário de contribuição dele é a integralidade do que ele recebe? É os 20 mil reais? Não, Adriano. Se ele recebe 20 mil reais, o limite máximo para a base de contribuição dele é os 8 mil que está lá na portaria. E só. Que 8 mil é esse, Adriano? Esse daqui, meu amigo. Deixa eu pegar aqui, ó, para ti de novo, ó. Cadê a portaria? Cadê minha portaria? Aqui, ó. Né? A portaria define o quê? R$ 8.157. Esse é o limite máximo. Eu ganho 50 mil. Qual é o meu salário de contribuição? É 8.157. Eu ganho 10 mil. Qual é o meu salário de contribuição? É 8.157. Esse é o teto máximo do salário, tá bom? Gente, essa listinha aqui, ó, tem que guardar. Dar uma printada aí depois. Pegar ali o material, tá bom? E responder questão. Ok, 7. Não integra a base de cálculo para fins de incidência de contribuições previdenciárias. Quando ele fala incidência de contribuição, ele está falando agora de quê? Ó? Qual é a base? Cara, ele está falando da base que é o salário de contribuição, né? Então, incidência de contribuições previdenciárias do empregado, as importâncias recebidas a título de quê? De férias, o que? Indenizadas. Correto aqui. Férias indenizadas não integra. E o respectivo adicional constitucional, incluído o valor correspondente à dobra da remuneração de férias. Aqui correto. Porque, olha só, férias indenizada, ela não... Cadê? Ela não integra. Tá aqui o não, ó. Tava meio perdido, ó. Não integra. Férias indenizada, né? Correto, não integra. Agora, férias gozada, integra. Férias indenizada, não. Tá bom? Ok, 8. O salário de contribuição de Roberto, tem uma historinha aqui. Roberto é empregado da empresa XME há 30 anos e pretende requerer o INSS no dia 1º. A concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item a seguir. O salário de contribuição de Roberto corresponde ao valor de sua remuneração, respeitado limites mínimos e limites máximos. Cara, aqui tudo o quê? Perfeito, gabarito certo, tá bom? Gente, se tu tá compreendendo e tá gostando, deixa um like aqui, tá bom? Próximo, 9. Maurício, do pré-concursos, foi transferido para da sede do Rio para uma sede em Cuiabá, temporariamente. Então, olha só, é uma transferência provisória, fazendo jus ao adicional de transferência. O adicional de transferência, que é o valor pago mensalmente de forma complementar ao salário contratual ao empregado Maurício, quando transferido provisoriamente para outro local de trabalho, implicando em mudança de residência, é parcela integrante do salário de contribuição. Cara, aqui está o que, ó?
Perfeito, gabarito correto. Lembra, quando o indivíduo ele é transferido definitivamente, a gente não fala de nada, tá bom? Quando ele é transferido provisoriamente, aí se integra. Por quê? Vamos imaginar que o Maurício ele já está ganhando hoje no PrEP 20 mil reais. Aí o Felipe chama o Maurício e fala, Maurício, tu vai lá em Cuiabá desenvolver um projeto e aí tu vai ficar 4 meses. Nesses 4 meses tu vai ganhar um adicional de 10 mil. Esse adicional de 10 mil, ele integra o salário de contribuição, tá bom? Se ele for de maneira o quê? Provisório. Mas para o futuro eu adentro e dou mais explicações sobre isso. Vamos para a questão número 10, galera. Gustavo inscreveu-se na Previdência Social na contribuição de segurado facultativo. Opa! Nessa situação, o salário de contribuição de Gustavo deverá variar entre um salário mínimo e o teto máximo fixado em portaria ministerial. Aqui, meu amigo, a gente vai para cá, ó, date. O que é date? Empregado doméstico, empregado, trabalhador avulso. Para essa galera aqui, qual é o salário de contribuição? Primeira regra é o piso salarial, piso da categoria. Se não tiver o piso da categoria, eu olho para salário mínimo. Bacana. Qual é o outro grupo? CIF. Quem é CIF? Contribuinte individual e o facultativo. Para esses caras, qual é o limite mínimo, tá bom? O limite mínimo é salário mínimo. Então, olha o que ele fala. Gustavo é facultativo. Deverá variar entre um salário mínimo. Opa, se ele é facultativo, o mínimo é salário mínimo. E qual é o máximo de todo mundo? É o valor definido em portaria interministerial. Quais são esses ministérios aqui, ó? Ministério da Previdência e Ministério da Fazenda. Adriano, eu tenho que decorar Ministério da Previdência e da Fazenda? Não, basta saber que é uma portaria, tá legal? Basta saber isso daí. Então aqui, ó, o gabarito é correto e por hoje nós finalizamos, galera. Então, fique de olho, vá lá no site do pré-concurso, tá bom? Vá lá no Instagram, pede lá o seu e-book no Instagram aqui do pré-concurso. Não deixa de dar um like aqui. Olha, tu tá indo embora e não tá deixando um like. Cara, Deus vai te olhar lá de cima e vai falar, porra, não vai deixar um like? Então deixa um like e deixa um comentário aqui. Me dá uma dica para a próxima live. Vocês querem o quê? Teoria ou querem uma bateria de 30 questões aí resolvidas ou 20 questões aí resolvidas de direito previdenciário, tá bom, galera? Escolhe aqui para mim, fala aqui para mim se você quer teoria ou resolução de questões, tá bom? Deixa aqui nos comentários, tá legal? Então, como o Rio de Janeiro continua lindo, eu estou indo, galera. Beijo para vocês. Deixa eu colocar aqui a tela cheia. Beijo para todo mundo. Bom carnaval, cuidado, saúde, tá bom? Curtam aí os bloquinhos e fui!